Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Seu poder foi o amor, Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da Paz do Senhor, povo de Deus, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um culto de louvor e gratidão a Deus da Igreja Metodista de Copacabana, aqui na Décio Vilares, número 36, no bairro Peixoto.
E maio é um mês muito especial para nós, é um mês do lar, mês da família, então a gente fala sempre sobre família. É o mês também da experiência religiosa de John Wesley. E aí eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor. O salmista nos diz assim lá no Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse salmo, ele fala muito ao nosso coração, porque ele nos fala sobre a importância realmente de estarmos juntos, de estarmos guardados, de sermos protegidos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, inútil vos será levantar de madrugada. O Senhor é o guarda de Israel. E louvado seja o nome do Senhor, nós somos o Israel de Deus, protegidos pelo Senhor da igreja. E eu quero orar debaixo dessa proteção. Obrigado, Jesus, obrigado. Porque família é bênção de Deus. Família é bênção de Deus. Obrigado porque Tu unes, ó Deus, homens e mulheres, hábitos e costumes diferentes. E, ó Deus, ali Tu estabelece uma família. E não existe família que não trilhe sem dificuldade. Não existe casamento perfeito. Porque o casamento não se compra pronto. O casamento se constrói no dia a dia. A criação dos filhos se constrói no dia a dia. E, ó Deus, e para isso e por isso nós precisamos da Tua bênção. Somos da Tua orientação, Pai querido, porque se o Senhor não edificar, e, ó Deus, edificar não é só no ato de construir os alicerces, mas é edificar mesmo a família. Ela vai desmoronar, ela vai cair. E, ó Deus, esse não é o Teu projeto. O Teu projeto é que a família seja abençoada. Abençoada. Eu profetizo bênçãos sobre as famílias da igreja. Eu profetizo bênçãos sobre as famílias que estão assistindo esse vídeo. Seja quebrado todo espírito de resistência. Seja quebrado, seja anulada toda a maldição do inferno. Porque, Deus, desse lar, essa vida está sendo edificada pelo Senhor da igreja. Pai, nós nos reunimos nessa noite para celebrar o Teu nome, para glorificar o Teu nome. Queremos o Teu nome engrandecer. Queremos cantar as Tuas maravilhas e queremos pedir que Tu direcione cada ato desse culto. E eu quero abençoar agora, Senhor Jesus, o Ministério do Louvor, que vai trazer cânticos de louvores e edificação para o meu crescimento, para o nosso crescimento. Tu usa a vida dos Seus filhos e filhas de tal maneira que sejamos edificados através da música, como também através da palavra, Senhor, porque depois do Ministério do Louvor, o pastor Ilídio vai estar trazendo uma palavra poderosa. Eu já quero abençoar a vida do pastor Ilídio, que vai ser a canal do Teu poder para falar ao meu coração, para falar no nosso coração. Usa, Senhor, a vida do Teu ungido, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Amém? O Ministério do Louvor tem a oportunidade para estar adorando o Rei dos Reis nesse instante, em nome de Jesus. Amém? Amém? Depois de uma palavra edificante como essa, né? Eu quero impetrar a bênção sobre ti. Presença do Deus vivo, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, repouso sobre a tua vida, sobre o teu lar, meu amado e minha amada, e sobre todo Israel de Deus na face da terra, agora e para sempre. Que creem, digam amém.
noite a todos, né? Que a paz de Cristo, né, esteja no lar de cada um. Vamos dar continuidade, né, à adoração ao nosso Senhor, porque a adoração ela não para, né? Então vamos adorar o Senhor. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo o meu caminho, vivo por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu. Encontros de Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que estás comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris. pra me dizer por fim. Que a tua fidelidade não acabou. Não, não. Estou seguindo o meu caminho. Vivo por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu. Com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que estás comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris pra me dizer enfim que a tua fidelidade não acabou. Tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas.
passar pelo vale pra mostrar que estás comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris pra me dizer enfim, oh, que a tua fidelidade não acabou. Amém. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado, grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Tudo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Mesmo sendo com tudo que há, e céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, Louvado seja o teu nome, teu santo nome. todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Não há ninguém no mundo que não irá se render aos pés do Senhor, porque toda língua, todo joelho, tudo que tem fôlego se dobrará diante do Senhor. Todo ser que vive, louve. Você que tem fôlego, você que tem vida, você que está aí dentro da sua casa, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Toda criatura se derrama aos pés do Senhor, porque só Ele é digno de toda adoração. Só Ele é digno, querido, só Ele é digno, porque céus e terra vão passar, mas a sua palavra ela não há de passar, ela há de ser cumprida. Então declare mais uma vez, todo joelho dobrará ao ouvir
exaltará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém. Amém. Que nós vamos cantar. Provavelmente vocês não conhecem, mas é um hino de um amigo meu. E hoje pela manhã eu acordei com ela na cabeça. Que ela fala: quebra esse vaso e faz de novo. Eu quero ser santo como tu és. Me faz ser cheio. Me faz ser cheio da tua presença. E é o que eu profetizo sobre a sua vida, é o que eu declaro sobre a sua vida nessa noite. Peça ao Senhor: Senhor, quebra esse vaso, me faz de novo. Eu quero ser santo como tu és. E me faz ser cheio. Me faz ser cheio da sua graça. Me faz ser cheio do seu caráter. Me faz ser cheio, Senhor, dos seus frutos. Me faz ser cheio da tua presença, Senhor. Eu queria encerrar esse louvor, esse momento de louvor, com esse cântico. Me faz ser cheio, Senhor. Me faz ser cheio. Mais uma vez estou rachado, pedindo teu azeite, mas não consigo mais. Mais uma vez estou sujo, sem forma. Ó Deus, eu peço que tua mão envolva-se. Quebra esse vaso e faz de novo. Eu quero ser santo como tu és. Me faz ser cheio. Me faz ser cheio. Quebra esse vaso e faz de novo. Eu quero ser santo como tu és. Me faz ser cheio. Me faz ser cheio. Cheio do teu caráter, Deus. Ô Senhor, nos faz de novo, Senhor, nos quebra, nos faz vaso novo, ó Deus. Queremos ser vaso nas tuas mãos, Senhor. Ouça só. Só tu és olheiro que podes consertar aquilo que eu quebrei. Só tu tens poderosas mãos para restaurar. Só tu és olheiro que podes consertar aquilo que eu quebrei.
ser cheio, me faz ser cheio. Quebra esse vaso e faz de novo. Eu quero ser santo como tu és. Me faz ser cheio, me faz ser cheio. Nos faz cheio, Senhor. Nos faz de novo, ó Deus. Nos quebra, Senhor. E tira de nós, ó Deus, tudo aquilo, Senhor, que não foi plano seu, Pai. Molda nosso caráter, molda a nossa vida, molda a nossa mente, Senhor. Transforma a nossa mente, Senhor, pela renovação da Tua palavra, Deus. Que o Senhor venha, Senhor, e nos transforme, ó Pai. Nos faz ser cheio da Tua presença, Senhor, porque é o que nós queremos, ó Deus. É o que nós precisamos, Senhor. É estar na Tua presença, é estar do Teu lado, Senhor. E nos faz ser cheios, nos faz ser cheios. Tira, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que tem enchido o nosso coração. Coisas, meu Deus, desse mundo. Coisas, meu Deus, que nos separam de Ti. Mas nos faz ser cheio de Ti. Nos faz ser cheio de Ti. Nos faz ser cheio de Ti. Nos faz, Senhor. Nos faz, Senhor. Nos faz ser cheio de Ti. Cheio de Ti. Cheio de Ti. Cheio de Ti. Faz ser cheio. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, graça e paz, nesse dia tão importante para nós metodistas da Igreja Metodista de Copacabana, quero convidá-lo a abrir a palavra de hoje em Efésios capítulo 4, versículos de 7 a 16. Esse será a palavra pela qual nós iremos meditar no dia de hoje, nesse dia. Efésios 4, de 7 a 16 diz: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para os apóstolos e outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos. Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos neste domingo, 24 de maio, reunidos como Igreja Metodista em Copacabana, para poder celebrar a Tua presença em nossas vidas, para podermos, ó Pai, meditarmos na Tua palavra e com isso sermos alimentados por Ti. Fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia muito importante para nós metodistas, porque é o dia em que nós celebramos o dia em que João Wesley teve o seu coração aquecido. O mundo todo, em todos os lugares, nesta data é celebrado esta data com uma
importância é muito grande para nós metodistas, porque ela é o ponto de partida para tudo aquilo que a gente tem realizado aqui. E aí eu quero trazer um extrato do diário de John Wesley, em que no dia 24 de maio de 1738, algo surpreendente aconteceu na vida dele. E ele relata no seu diário o seguinte texto. À tarde fui, com pouca vontade, a uma reunião na Aldersgate Street, Londres. Quando cheguei, alguém estava lendo o prefácio de Lutero, a Epístola de Paulo aos Romanos. Gravem essas expressões em negrito. Aldersgate Street, vocês vão ouvir já daqui a pouco. Um prefácio de Lutero. Lutero tinha escrito um comentário bíblico a respeito da carta de Paulo aos Romanos. Eles estavam lendo exatamente o prefácio de Lutero. E naquele momento que estavam lendo nessa casa, na Aldersgate Street, olha o que John Wesley diz. Cerca das 20 horas e 45 minutos, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração mediante a fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Grave bem essa expressão. Eu senti que agora confiava realmente em Cristo, somente em Cristo para a salvação, e me foi dada a segurança de que Cristo havia perdoado os meus pecados, sim, os meus, e que eu estava salvo da lei, do pecado e da morte. Por que eu estou fazendo isso? Olha aqui as fotos que eu estou fazendo para vocês. Há exatos um ano, no dia 24 de maio de 2019, eu estava em Londres. E essa é exatamente o local, o provável local em que John Wesley teve essa experiência. Essa aí é a rua Aldersgate, em que John Wesley cita no seu diário. Olha lá a rua Aldersgate Street. Eu tirei exatamente debaixo da placa. Tem essa foto aí, Aldersgate Street. E exatamente debaixo dessa placa, perto do chão, na Inglaterra é muito comum colocar uma placa na parede afirmando que algo de importante aconteceu naquele lugar. E essa placa aí conta exatamente a experiência de John Wesley. Traduzindo, o provável lugar onde, no 24 de maio de 1738, John Wesley sentiu seu coração estranhamente aquecido. Essa experiência de graça foi o começo do metodismo. Então é muito importante para nós sabermos que a memória do metodismo está registrada na Inglaterra. Então eu estava em Londres ano passado, dali até a casa de John Wesley é mais ou menos 1 quilômetro, dá 15 minutos a pé. Eu fiz esse trajeto, aqui está a casa de John Wesley. Eu vou até chamar a atenção aqui para vocês. Eu vou pegar aqui a caneta para que vocês possam ver. Esse aqui é a estátua de John Wesley. Está escrito aqui embaixo Wesley. Essa daqui é o templo onde John Wesley pregava. Aqui embaixo, abaixo do templo, está o museu. Você chega lá na Inglaterra, abaixo dele está o museu. E isso aqui no canto é a casa de John Wesley. Então aqui no mesmo lugar você tem tudo isso para você visitar, chegando lá. E aí vamos ver como é que era o templo de John Wesley. Essa foto foi interessante que eu tirei. Eu estava procurando a posição do sol. E só quando eu cheguei em casa e fui olhar a foto que eu reparei que a mão de John Wesley está em cima da minha cabeça. Foi uma experiência, foi interessante. Quando eu cheguei em casa, estava vendo as fotos. Aqui é dentro da igreja, onde John Wesley pregava. Cabe mais ou menos umas 300 pessoas aí dentro. Lá ao fundo você consegue ver o órgão de tubos, lindo, no segundo andar. Lá ficava o coral, enquanto a igreja ficava. Lá está a entrada, lá no fundo está a entrada da igreja. E agora eu vou mostrar, essa é a visão do púlpito. John Wesley tinha essa visão quando ele pregava. Essa aqui é o púlpito de onde John Wesley pregava. Atrás do púlpito ali, você está vendo aquela parede em três blocos escrito Holy, Holy, Holy. Atrás dele, Santo, Santo, Santo. Atrás dessa parede, a gente vai encontrar o túmulo de John Wesley. Então, no mesmo local você consegue encontrar tudo. Por que eu estou falando de John Wesley e lemos a mensagem de Efésios?
Efésios é uma carta que Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma, entre o ano 60 e 61, e o imperador era Nero. Ele ainda não tinha começado aquela perseguição ferrenha, porque isso começa a partir do ano 64. 64 teve um incêndio, 66 começa a perseguição dos cristãos. Éfeso é a cidade da Turquia. Ela é uma cidade que tem, Turquia, se você olhar no mapa, você vê que tem o Mediterrâneo ali do lado. Então, por isso, a gente percebe que essa costa do Mediterrâneo era uma cidade portuária, e ali o comércio que ia por interior da Ásia passava por Éfeso. Então, ali era um importante corredor comercial, onde trafegava inúmeras pessoas das mais diversas etnias, das mais diversas religiões, as mais diversas pessoas, e em região portuária, como foi aqui no Brasil, em 1808, na abertura dos portos, acaba se tornando uma região de meretrício. Então, naquela região ali, você tinha a promiscuidade muito forte, muito presente ali, você tinha um comércio muito forte, você tinha as religiões convergindo para aquela região ali, de tudo que é lado. Então, a igreja que estava em Éfeso estava recebendo influências de diversas formas. Sem contar que ali também estava um grande templo, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a deusa Diana, que em grego é Ártemis, que significa que era a deusa da fertilidade. Olha o nome, já bem induz que tipo de mercadoria era transitada por ali. Aqui na abertura dos portos, a região portuária do Rio de Janeiro, na Praça 15, era um verdadeiro meretrício. Lá não era diferente. Paulo, quando orienta a igreja de Corinto, ele começa a falar que as mulheres não devem cortar o cabelo ao redondo. Por que isso? Devia deixar o cabelo crescer. Ele fala, fugir da aparência do mal. Porque as mulheres que viviam em Corinto, próximo a essa região da zona portuária, que eram prostitutas, elas tinham cabelo curtinho. Por quê? O cabelo curto era uma questão sanitária, porque pegava-se muito piolho. Nas relações que elas tinham, elas pegavam piolho. Então, para não ter piolho, o que elas faziam? Cortavam o cabelo curto. E o que Paulo orientou a igreja de Corinto? Corta, deixa o cabelo crescer, para fugir da aparência. Ou seja, para não confundirem vocês como se fosse uma prostituta daquela região. Naquela região de Éfeso, era uma região que era muito complicada, e a igreja estava recebendo as influências das mais diversas religiões. Como se não bastasse, era uma região de peregrinos, que vinham as pessoas de toda a Ásia e do mundo para ir visitar o templo de Diana. Então, como nós temos hoje Meca, ano passado, quando eu estava na Inglaterra, estava estudando com os muçulmanos, lá eles falaram que pelo menos uma vez por ano eles têm que ir até Meca ou pagar alguém para ir. Então, a peregrinação naquela região era muito forte, muito presente. E a igreja de Éfeso estava sendo influenciada por tudo isso. Então, o objetivo da carta que Paulo, quando escreve para Éfeso, enquanto ele se encontrava preso, era a unidade da igreja e de toda a criação sob o governo do Cristo ressuscitado. Ou seja, Paulo estava preocupado com a igreja. Paulo estava preocupado com seus irmãos da fé. Essa carta ela foi dividida em 2 partes. Da primeira, do capítulo 1 ao capítulo 3, a igreja é criação de Deus em Cristo. E a segunda parte, que vai do capítulo 4 ao capítulo 6, a igreja foi criada para produzir boas obras. Então, que nesse mês, o mês de maio, o mês que tradicionalmente a igreja metodista celebra a família, esse texto vai falar da família, sim, mas da família da fé. Hoje nós vamos estar meditando sobre isso. Eu quero convidar você, nessa série de mensagens que eu tenho feito sobre a família, ao longo desse mês de maio, a estarmos meditando nesse texto. E eu coloquei como título a trilogia do crescimento da igreja. Vamos ver, voltar ao texto. Eu quero destacar esses 2 versículos, e basicamente o versículo 12 vai ser importante para a meditação desse domingo. Eu quero chamar a atenção para uma expressão que está nesse texto, que ela vai fazer uma diferença muito grande quando a gente estiver lendo a palavra de Deus. A expressão é com vistas ao. Essa expressão, ela não somente ela, mas para que e a fim de, elas indicam finalidade e propósito. Ou seja, essa expressão, ela é um link entre o que vem antes e o que virá depois. Então, tudo que vem depois depende do que vem antes.
Então, no texto, quando a gente lê, então o que vem antes? Deus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres. Ou seja, por que Deus constituiu essas pessoas? Para quê? Qual é a finalidade? Com vista ao, primeira coisa, aperfeiçoamento dos santos. Então, primeira coisa que eu quero destacar nessa mensagem, em 3 passos nós vamos ver como se dá o crescimento da igreja. Então, a trilogia do crescimento da igreja tem o seu primeiro passo no aperfeiçoamento dos santos. Aí, o que eu fiz? Isso aí não parece grego, não. Isso é grego. Eu peguei o original grego, coloquei aí, e a palavra que eu preciso é a palavra aperfeiçoamento. Está aqui, katatismos. O original grego, está a transliteração. A sua tradução, segundo o léxico do Gingrich, ele significa treinamento, equipamento. Aperfeiçoamento foi usada na Bíblia uma única vez. Em toda a Bíblia, não existe nenhum outro lugar em que a expressão catatismo foi escrito. Somente aqui, Paulo cuidadosamente selecionou esta palavra para chamar uma atenção sobre o aspecto do crescimento da igreja. Então, alguns comentaristas falam, como James Fawcett e Brown, do século XIX, esse comentário, ele fala que a expressão aperfeiçoamento, lá no grego, implica em corrigir tudo que é deficiente, instruir e completar em número todas as partes. Matthew Henry, um teólogo calvinista do século XVII, ele fala que, de acordo com a importância do original, trazer a um estado espiritual ordenado e enquadrar aqueles que haviam sido deslocados e desarticulados pelo pecado, e então fortalecer e confirmar e avançar neles, de modo que cada um em seu lugar, em função adequados, possam contribuir para o bem de todos. Ou seja, a gente começa a perceber que o intuito aqui dessa expressão foi colocada em corrigir aquilo que é deficiente pelo pecado. Então, Matthew Henry estabelece isso. E como é que Paulo estava tão preocupado com isso, em que ele vai, preocupado com a família da fé em Éfeso, que ele vai falar aperfeiçoados. E eu coloquei essa expressão aqui da Bia Hick, porque ela tem a sua razão de ser. Paulo estava preocupado com a sua família da fé. Ele precisava aperfeiçoar os santos, lembrando sempre que santos significa separados, não significa uma pessoa que não comete pecado, não é isso. É separado dentro do conceito da sociologia, os ritos de passagem, como casamento. Eu antes era solteiro, agora eu sou casado. É igual a formatura. Eu antes era estudante, agora eu sou formado. Na vida espiritual, na igreja, a mesma coisa. Ou seja, eu antes estava no mundo, e aí eu me converti, e o batismo é o rito de passagem para dizer que agora eu sou cristão. Então, separados, exatamente isso. Separados do mundo. Então, o aperfeiçoamento dos santos, dos separados. Como? Como a gente vai fazer esse aperfeiçoamento dos santos? Por isso que eu falei lá no início que o aperfeiçoamento dos santos implica em quê? Uma boa alimentação. E aí eu estava lendo essa matéria dessa nutricionista, estava pesquisando o site da Sociedade Brasileira de Agricultura, e ele mencionou a reportagem, esse artigo, Por que alimentar-se bem?, da revista Lavoura. A Bia Hick, essa nutricionista, ela afirma a necessidade de nós alimentarmos bem. A alimentação adequada evita doenças e nos deixa mais preparados para as atividades cotidianas. Olha que interessante isso. E a gente consegue trazer tudo isso para a nossa vida espiritual. Primeiro porque, se a gente se alimenta bem, a gente fortalece o nosso sistema imunológico. A gente deixa ele preparado para nos defender das possíveis doenças, das doenças iminentes que poderiam surgir, mas se nós temos o nosso sistema imunológico preparado, a gente vai minimizar a possibilidade de uma doença. Claro que não elimina, mas você minimiza bastante em função de uma boa alimentação. Não somente isso.
mas também nos deixa preparado para as atividades cotidianas. Isso aqui a gente consegue ver muito nas academias. Eu, que tive que fazer uma revascularização do miocárdio, botei uma safena e uma mamária no coração, eu tenho que fazer atividade de reabilitação cardíaca. E é na academia que a gente faz isso. Vou lá para a academia de manhã cedo, acordo 5h30 da manhã, 6 horas, estou na academia, quando abrir, claro. E lá eu tenho a atividade que eu tenho que fazer. Tenho que fazer atividades aeróbicas, exercícios de corrida, como tenho que fazer exercícios de força, de trabalho de hipertrofia. Então, se eu não tiver no meu fígado, nos meus músculos, um estoque de glicogênio, na hora de eu pegar o peso, eu não vou ter força. Para isso, eu preciso ter uma boa alimentação para que eu possa, no meu dia a dia, exercer as minhas atividades cotidianas normalmente. Por isso que nós, pastores, temos uma preocupação muito grande com o conteúdo da mensagem, com o preparo, o alimento espiritual que vocês, que nós, que a igreja precisa receber. Por quê? A alimentação espiritual vem na medida que estudamos a palavra de Deus. Na medida que eu começo a trazer para a igreja mensagens com conteúdos, estudos bíblicos que vão enriquecer a vida dos irmãos da igreja, os jovens estão vivenciando isso nos grupos, nas células, que eles trabalham, eu toda semana preparo material para eles e eles se reúnem através da internet para que eles possam manter a unidade, se fortalecerem uns aos outros, se portarem uns aos outros, estarem orando. E ali sim, esse material que está sendo dado a eles, está sendo oferecido a eles, são exatamente o material que vai trazer o suplemento alimentar que eles precisam para a sua vida espiritual. A palavra de Deus é o que vai nos alimentar. Na caminhada cristã, a gente precisa disso. Jeremias capítulo 15, versículo 16 fala: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Coríntios, Paulo fala a mesma coisa para a igreja de Corinto. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ou seja, a metáfora do alimento aqui é exatamente da questão de estar dando alimento espiritual e as pessoas não terem a capacidade suficiente de digerir esse alimento. Ou seja, a gente tem que saber dosar como a gente dosa a alimentação para os nossos filhos, para as nossas crianças, e a gente sabe da preocupação que a gente tem com os nossos filhos. A gente está fora de casa, liga para casa para saber, você já almoçou? Você já jantou? Você já comeu tudo? Não comeu tudo? Ou seja, nós temos uma preocupação ímpar para com os nossos filhos. Paulo não foi diferente. Paulo também estava preocupado, independente dele estar na cadeia, ele estava preocupado com o alimento espiritual para a igreja de Éfeso, por isso que ele fala o aperfeiçoamento dos santos. Dá o alimento sólido para que eles possam continuar na caminhada, porque as investidas naquela região eram muito grandes, haja vista as inúmeras religiões que haviam, o grande trânsito de pessoas das mais diversas etnias, ou seja, é de extrema importância para a igreja crescer de forma equilibrada, forma madura. Tem que ser, como Paulo orienta nessa carta aos Efésios, aperfeiçoamento dos santos, dos separados. Como? Através de uma boa alimentação. Lembrando, primeiro passo para alcançarmos o crescimento da igreja, nos 3 passos dessa trilogia, significa alimentar a igreja, através com o aperfeiçoamento dos santos. Segundo, vamos voltar ao texto. A segunda parte está aqui no versículo 12 ainda. Para o desempenho do seu serviço. Se primeiro era aperfeiçoamento dos santos, que significa alimentar, agora o desenvolvimento do seu serviço significa proteger a família. Proteger a família. Aí, novamente, eu fui lá no grego e puxei a palavra. A palavra é ergon. A origem da palavra é ergometria, ergonômico. Ou seja, a palavra ergon significa manifestação, prova prática.
E aí, na Bíblia, foi traduzido em várias partes como desempenho. Especificamente nessa parte, foi traduzido como desempenho. Como? Aí, a grande detalhe que eu quero trazer, a chamar a atenção nessa passagem, é a seguinte. Não é o que, mas como a gente vai desempenhar esse serviço. Eu costumo chamar a atenção, e aí alguns comentaristas ajudam, corroboram nessa direção. O Frederick Meyer, um teólogo batista inglês do século XIX, ele fala que esse desempenho dos santos, desempenhar o serviço, né, significa ajustar os santos para a obra do ministério, para que possam contribuir para a edificação da igreja. Nessa hora, quando a gente começa a perceber a edificação da igreja, o ministro, o pastor, é um fracasso se ele mesmo faz todo o trabalho. Olha o que o Meyer está falando. Todas as pessoas devem estar trabalhando nas pedreiras, modelando as pedras, encaixando no seu lugar. Ou seja, olha a preocupação de Meyer. Então, Meyer fala exatamente sobre a preocupação da edificação da igreja. E aí a gente vai começar a se deparar com uma questão que é imprescindível. Inúmeras vezes eu já estive dando aula sobre evangelismo, seminário, teologia e outros lugares. A palavra evangelismo, que vem do grego evangelion, significa boas novas, tem um alvo tríplice. Primeiro deles é salvar o pecador perdido. Isso, a palavra de Deus em Mateus 10,7 fala: à medida que seguides, pregueis está próximo ao reino dos céus. Nós temos na igreja um ministério de evangelismo que tem feito essa prática, a ação desse ministério de uma maneira exemplar. É importante, eu estou pensando exatamente em breve, estar preparando esse seminário que eu já dei em vários lugares, está fazendo ele para a igreja de Copacabana, e ali a gente poder fazer, capacitar, preparar mais, dar mais informações para que a gente possa vivenciar as situações do dia a dia de evangelismo. Segundo, alvo do evangelismo é restaurar o desviado. Mas restaurar o desviado, sim. Mateus 10,6 fala: mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os jovens, eu tenho trabalhado com eles, e eles já começaram, no planejamento estratégico que a gente tem desenvolvido, junto com a liderança dos jovens, eles já começaram a fazer o levantamento daqueles jovens que passaram pela igreja nos últimos 5 anos. Então, nesse período de quarentena, está sendo levantado o nome de todos aqueles jovens que passaram pela igreja, levantando o nome e telefone, para que quando terminar o período da quarentena, a gente entrar em ação, mostrando qual é o planejamento dos jovens, quais são os objetivos a curto, médio e longo prazo, mostrar que existe uma estrutura montada com objetivo, com definições claras, para que o jovem, ao ver o trabalho que está sendo elaborado, desenvolvido na igreja de Copacabana, possam. Isso eu vou ampliar essa área do evangelismo, do restaurar os desviados, para a sociedade de mulheres e sociedade de homens. Então, isso em breve a gente vai poder sentar e vai começar a trabalhar isso de maneira bem enfática, para que a gente possa trabalhar exatamente na trilogia do crescimento da igreja. E por último, edificar o crente. Mas edificar o crente é evangelização? Sim, é evangelização. Por quê? Olha o que está escrito em Atos 3,6. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, anda. Atos 3,6. O que ele está falando aqui? Amados, você quando chega na igreja, quando eu chego na igreja, eu estou muito preocupado como está a vida do meu irmão ou da minha irmã. Se eu percebo que ele está meio triste, cabisbaixo, eu sento do lado dele e falo para ele: meu irmão, eu estou percebendo que você está triste, está passando problema, está passando dificuldade. Eu vou fazer a mesma coisa com o que Pedro fez nessa passagem. Olha, não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus eu vou estar jejuando por você, eu vou estar orando por você, eu vou estar preocupado com você, intercedendo pela tua vida. Gente, quando eu me preocupo com alguém dentro da igreja, você traz ânimo para a vida dela, você edifica a vida dela, você faz com que ela possa ter exatamente esse suporte para continuar a caminhada. Ou seja, é disso
que o evangelismo age dentro da igreja. O problema é que muitas igrejas se fixam somente no primeiro tópico, no primeiro alvo do evangelismo, que é salvar o pecador perdido, e abandonam os outros. Esquece que restaurar o desviado e edificar o crente também é levar boas novas. A gente, quando encontra com um irmão que está cabisbaixo, triste, deprimido, e você se posiciona ao lado dele, você está trazendo uma palavra de boa nova para ele. Você está trazendo ânimo para ele. Por isso que é de extrema importância nós venhamos a conhecer de forma clara como a gente pode agir dentro do crescimento da igreja. E a trilogia do crescimento, ela é muito dinâmica, porque ela vai trabalhando. Então, o que está falando? Primeiro era aperfeiçoamento dos santos. Implica em quê? Alimentar a igreja. Dar alimento com sustento, dar alimento que é equilibrado, uma boa alimentação para a igreja crescer espiritualmente de forma exemplar. Segundo, a igreja precisa desenvolver o desenvolvimento do seu serviço. Ou seja, na medida em que eu começo a entender o meu papel dentro da igreja, eu vou ter uma ação protetiva para com os meus irmãos neófitos, ou seja, os novos na fé, aqueles que acabaram de chegar na igreja, e começar a dar uma atenção especial a eles, para que eles possam se sentir acolhidos, para que eles possam se sentir amados, e ali eles possam estar protegidos de qualquer vento de doutrina, como Paulo escreve na carta de Éfeso. Só você ler os versículos de 13 a 16, você vai perceber que a preocupação de Paulo é pela unidade da igreja. Então ele fala para evitar que as pessoas sejam levadas pelo vento de doutrina, porque naquela região havia várias religiões convergindo para o mesmo local. A igreja estava suscetível a ser abalada espiritualmente por essas doutrinas que estavam vindo de fora. Então, quando nós somos bem alimentados, nós temos a possibilidade de desenvolver o nosso serviço dentro da igreja, protegendo os nossos irmãos na caminhada cristã. Quer seja novo, quer seja mais velho, porque nós passamos por dificuldades e precisamos do apoio uns dos outros. E aí, terceiro passo da trilogia do crescimento da igreja, está aqui no versículo 12. Então, qual é a terceira parte? Para a edificação do corpo. Então, primeiro lugar, alimentar a igreja. Segundo lugar, proteger a igreja. Terceiro lugar, a edificação do corpo implica em capacitar a igreja. Amados, lá no grego, a palavra que a gente encontra, oikodomem. Oikodomê é a palavra que traduzida significa edificação, edificando, crescimento. Quando a gente começa a analisar isso, alguns comentaristas falam, como o Vicente, ele fala: observe a combinação de aperfeiçoamento e construção. A construção define a natureza da obra do ministério, e o aperfeiçoamento ocorre através de um processo. Adam Clarke é um teólogo metodista britânico do século XVIII, ele fala que o corpo de Cristo é a sua igreja, e sua edificação consiste em sua instrução completa das coisas divinas, em ser preenchidas com fé e santidade. E Thayer, ele foi teólogo, foi professor em Harvard, um teólogo americano do século XIX, ele fala, o ato, e grava essa frase, tá? É brilhante na colocação dele, quando ele comenta a expressão oikodomem. Ele fala o seguinte: o ato de alguém que promove o crescimento de outros na sabedoria, piedade, felicidade e santidade cristã. Então, a edificação que fala nesse texto é a edificação do corpo de Cristo, que tem o propósito de capacitar o oikodomem, que é essa passagem, que é essa palavra edificação no grego, ela tem o objetivo de promover o crescimento nos outros, na sabedoria, na piedade, da felicidade cristã. E aí tem um tripé da educação. A gente que é professor, a gente trabalha o conceito de eficiência, eficácia e efetividade. Não adianta
eu ser um professor que não consigo me comunicar com os meus alunos. Eu tenho uma péssima dicção. Na UFRJ, infelizmente, tem hoje professores que alguns deles são estrangeiros. Então, os alunos, meu filho mesmo foi vítima disso, né? Ele estava na aula tentando entender o que o professor estava tentando explicar. Ou seja, o primeiro conceito de eficiência, ele já pecou. Ele não está sendo eficiente porque ele não está conseguindo comunicar com os seus alunos os ensinos que ele precisa transmitir. Então, se eu não consigo ser eficiente na minha comunicação, para por aí. A educação não vai acontecer. Quando a gente consegue comunicar, porém, o aluno não consegue aprender, eu estou sendo somente eficiente, mas não estou sendo eficaz. Então, para que a educação aconteça de maneira clara, objetiva, ela tem que ser, eu tenho que me comunicar bem, ser eficiente, o aluno tem que aprender, ser eficaz, mas se esse aluno não consegue transmitir o ensino recebido, a tríade de educação não acontece porque ela não está sendo efetiva. A efetividade da educação não aconteceu. Então, para que a gente possa ver a manifestação do conhecimento, da educação de forma plena, precisa haver a eficiência, precisa acontecer a eficácia, ou seja, o professor ou o pastor ou quem quer que seja que estiver ensinando, ele tem que ser eficiente na sua fala, ele ser claro, ele ser explícito, saber colocar as palavras, organizar bem as ideias, para que o aluno possa aprender. Aí ele está sendo eficiente e eficaz, e o aluno, uma vez que aprenda de maneira clara, ele vai conseguir exatamente transmitir isso para outras pessoas. Eficiência, eficácia e efetividade. E aí a gente completa o ciclo. Então, por isso que quando Paulo escreve para a igreja de Éfeso, preocupado, estando ainda na cadeia, com o crescimento da família da fé, da sua igreja lá estabelecida, ele estava preocupado, quando ele escreve a edificação do corpo, era preocupado em capacitar os membros da igreja, com uma boa alimentação, protegendo os membros da igreja, para que eles possam ser a cada dia capacitados e possam crescer. Para encerrar, vamos voltar a John Wesley. Esse daí é uma estátua de John Wesley, lá na capela de Wesley, em Bristol. Por que eu coloquei essa foto de John Wesley montado no seu cavalo? John Wesley é um homem baixinho. Eu fui na casa dele lá, eu vi as roupas que ele utilizava, a cama dele parece um berço. Ele tinha 1,60 m. Se tivesse 1,60 m, deve ser menos até do que isso. E um pregador brilhante. E ali o que acontece? O mesmo amor que Paulo, mesmo estando preso, ele estava preocupado com o crescimento da família da fé, da igreja em Éfeso, John Wesley teve a mesma disposição quando sentiu seu coração estranhamente aquecido pelas vidas. Quando Deus colocou naquele 24 de maio de 1968, o coração dele foi aquecido. Isso ele não mediu esforços para ver o crescimento da família da fé da igreja. Para isso, ele cavalgou mais de 400 mil quilômetros. Isso está documentado. Tal era o amor dele pelo evangelho. Como se não bastasse, ele pregava muitas vezes 3 até 4 vezes ao dia. Ele pregou mais de 40 mil sermões. Amados, é um homem que doou 30 mil pounds, 30 mil libras, isso dá mais ou menos nos dias de hoje, 200 mil reais para ver o crescimento da fé. Amados, nesse dia em que nós celebramos o Dia do Coração Aquecido, nós estamos aqui para agradecer a oportunidade a Deus de fazer parte dessa família da fé. Deus tem um propósito muito grande em ver a igreja crescer. E para isso ele estabeleceu os 3 passos do crescimento da igreja. Primeiro deles, vistas ao aperfeiçoamento, ou seja, alimentar a igreja. A gente tem feito isso com dedicação.
Paulo coloca o desempenho para o serviço, ou seja, fazer com que a igreja esteja protegida, a igreja possa estar compactada, seja fortalecida para crescer e a edificação do corpo. A família da fé, não somente as nossas famílias, precisam crescer. Nós queremos ver nossos filhos crescerem, nossas famílias crescerem, eles se casando, tendo os netos, e para isso é muito importante nós termos esse momento para estarmos juntos, orando e agradecendo para que Deus possa concretizar a trilogia do crescimento da nossa igreja em Copacabana, em nossas vidas, em nossos lares. Oremos. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai querido, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, amado, por essa mensagem. E que nesse dia que nós celebramos o dia do coração esquecido, o dia em que João Wesley teve uma experiência contigo, ó Pai, nós queremos vivenciar essa experiência, Pai, todos os dias. Nós queremos ter os nossos corações aquecidos para ver a família da fé crescendo. Nós queremos ver, ó Pai Santo, os nossos irmãos e irmãs em fé, de fé, ó Pai Santo, na igreja, crescendo e fazendo com que o Teu nome seja honrado e glorificado ali em Copacabana. Por isso, Pai, eu te peço a Tua bênção sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas que estiveram participando desse culto. É o que eu te peço em nome de Jesus. Recebamos a bênção e que a graça do Deus Trino e Uno, o amor do Deus Filho e a doce e maravilhosa consolação do Espírito Santo esteja sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família representada aqui, hoje e eternamente. Amém. Que Deus abençoe.